Olá, amigos e amigas. O curso de Matemática Financeira hoje traz o sistema de amortização com prestação fixa. É um sistema francês muito conhecido como tabela Price, não é? Então, nós vamos aqui discorrer sobre a tabela Price. Na aula passada, nós falamos sobre o sistema de amortização constante, que é o chamado SAC. Então, vocês comparem esta aula com a anterior, né, verificando nos mesmos níveis de prestações, qual a menor, qual a maior, qual a que tem o maior valor de amortização ou menor em determinado período. Bem, vamos aproveitar o mesmo enunciado da questão que foi feita para o sistema de amortização constante SAC. A amortização, como sabemos, é o pagamento do principal. O principal é aquele valor que a gente pede emprestado, né? Ou o valor que a gente empresta, se for o caso. Então, em vista disso, nós fomos ao banco X, né? Justamente para tomar um empréstimo, um financiamento, no valor de 150 mil, conforme o valor da aula passada, chamado de valor presente, ou também VP, não é? Ou VP. VP. Está aqui, VP. Continuando. O tempo ou período em anos foi fixado em 6. 6 anos seria a duração, que nós chamamos de N. E a taxa de juros, que a gente diz que é anual, no caso de 8,75% ao ano, que a gente chama de I. Bem, no sistema aqui que nós vamos fazer agora, que é o chamado de amortização, não, é o chamado tabela Price, em que as prestações são constantes, a gente tem que calcular, cálculo do valor da prestação. Muitos livros falam isso aqui que eles chamam de PMT. PMT. Então, vamos a ele. Olha, o Excel possui uma fórmula, não é? Então, vamos aqui, prestação. O Excel possui uma fórmula igual, olha, é a chamada PGTO. Essa daqui, em que nós temos a taxa, nós vamos colocar a taxa que é essa daqui, certo? Eu vou até cometer aqui um erro intencional, ponto e vírgula, número de períodos, que é esse aqui, 6, ponto e vírgula, valor futuro. Não, valor presente, que 150 mil, valor futuro não vamos usar, e o tipo também não. Fechamos parênteses e damos um Enter. Observe que o número dado deu negativo. Até aí tudo bem, porque o Excel ele considera fluxo de caixa. O que entrou, vamos supor, positivo, o que saiu negativo. Então ele inverteu o sinal para o negativo. É como se a gente tivesse recebido, né, positivamente, né, os 150 mil, quando a gente foi pagar, saiu negativamente. Olha o valor que deu aqui, deu 1.312.015,53. Observe que é um valor bastante grande. Um valor imenso, por sinal, né? Mas acontece que, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o primeiro, que é a taxa de juros, dividir por 100. Perfeito? Que dá um valor de 33.889,12. Mas, pessoal, se a gente fizer aqui, olha, aumentar as decimais, ó, na realidade é um pouco maior aqui, né? E para o cálculo exato dessa questão, a necessidade das decimais. Como a gente vai usar isso aqui de uma forma constante, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou levar para cá, igual. Como está negativo, eu vou botar negativo de novo para ficar positivo, ó, certo? Então, Enter. Olha aqui, o valor foi posto aqui, né? Mas vamos deixar aqui, o valor foi posto aqui, certo? Bem, esse valor, ele é constante. Eu poderia até colocar aquele cifrãozinho aqui, né? Ó. Cifrão, para ele ficar constante, ou seja, fica coluna constante e linha constante, o que dá a célula constante. Enter. Aí eu pego isso aqui, eu puxo para as demais, já que a prestação é constante até o 6º ano. Né? Ficou igual, certo? O saldo devedor é igual, é o que eu peguei de empréstimo. Vamos considerar que não houve taxa de administração pelo banco, imposto, seja o que for, foi 150 mil mesmo, damos um Enter. Aí nós vamos calcular o juro a partir disso e a amortização, não é? O juro do primeiro ano, a gente considera assim, já que no ano 0, a gente não teve nada de, no ano 0 não teve amortização, não teve juro,
e não teve prestação, que foi quando a gente recebeu, já que já houve juro no primeiro ano. O juro é igual, perfeito, ao valor do saldo devedor, que é o valor do saldo no ano anterior, que é no ano 0, ano 1, o saldo do ano 0, ano 2, o saldo do ano 1, vezes, o valor do juro tem que ser constante. A gente bota o F4 para ele colocar um cifrão na curva e um cifrão na linha. Isso dividido por 100, né? Veja bem, mesma coisa naquele divisão por 100, que a gente não tinha feito, depois eu disse que precisava. Deu 13.125. Ora, se a prestação é igual a amortização mais juros, perfeito, se eu já tenho juro e tenho a prestação, eu posso calcular a amortização, que seria igual ao valor da prestação menos o valor dos juros. Dou Enter. Então vamos aqui alargar, né, o campo, aparecer. 20 mil, tanana. E o saldo devedor? Aí a gente vai fazer o saldo devedor. Olha, o saldo devedor, agora, o saldo devedor anterior menos. Vamos fazer a prestação. Vamos ver o que é que vai dar. Aqui, 116. Mas pessoal, esse erro foi intencional. Na realidade, tome muito cuidado. Tem que ser o saldo devedor anterior, né, menos o valor da amortização, que a gente fica devendo sempre o principal. 129. Agora, como essas fórmulas já estão referenciadas, a gente pode arrastar ou puxar até o sexto ano. Vamos ver se zera no final. Zero. Perfeito? Se eu tivesse colocado aqui 33, 189, 12, tirando esse 32 e mais alguma coisa, ele não zeraria, sobraria alguma coisa. Mas como o arredondamento não é tão importante, pode ser que sobrem alguns centavos ou passe, né? Perfeito? Bem, vamos ver quanto é o total de amortização. Olha, total, vamos fazer o somatório aqui no Excel. Vamos ver se dá os 150 mil. É que deveria dar, né? E deu, olha aqui. Quanto é que dá o total de juros? 49. Total de prestações em total. É isso aqui. Vamos ver se eu subtrair o total de prestações menos o total de juros, eu teria o valor 150 mil tenho. Pessoal, agora é o seguinte, essa questão, ela foi feita com os mesmos dados da questão da aula passada. Aí vocês podem comparar, né? Por exemplo, aqui, olha, a amortização, ela vai diminuindo, ó, certo? Já no outro sistema, a amortização constante, ela é constante. Os juros aqui, eles vão diminuindo. Olha. A prestação não ficou constante, né? E o saldo devedor, logicamente, vai diminuindo, tanto no sistema SAC como no sistema PRAS. Grato pela atenção, continue a avaliar nosso canal, né? A enviar seus comentários e, mais uma vez, grato pela atenção.